Paz seja contigo, Deus abençoe você em nome de Jesus, seja muito bem-vindo e eu já quero desejar a todos vocês um feliz ano novo em nome do Senhor Jesus. E eu trago para você hoje uma mensagem muito especial. Eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus, as 3 fases do Espírito de Deus. O Espírito de Deus com você, o Espírito de Deus em você e o poder do Espírito de Deus atuando através de você. Então eu gostaria que você ficasse comigo em nome de Jesus e eu tenho certeza de que Deus vai abençoar a sua vida tremendamente e com este ensino, você praticando ele, você vai ter um ano de 2024 extraordinário em nome de Jesus. Eu creio nisso. Amém? Queridos, está escrito em Joel 2,28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Eu quero ler aqui também outros versículos bíblicos. Lucas 4, versículo 14. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a seu respeito se espalhavam por toda aquela região. Algumas traduções dizem a sua fama se espalhava por toda aquela região. Em João capítulo 20, versículo 22 está escrito: depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E em João 14, 17 está escrito: o mundo não pode receber este Espírito porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Olha que coisa tremenda, hein? Está com vocês e viverá em vocês. João 16, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém? Queridos, existe uma grande promessa de Deus para os últimos dias e estamos vivendo os últimos dias. Eu creio nisso, porque a palavra do Senhor diz que os últimos dias seriam como nos dias de Noé. E como foi os dias de Noé? Os homens eram maus, perversos. Eu vi no Instagram ontem um vídeo de uma pessoa que abandonou um animal, amarrou ele num poste e deixou ele lá abandonado. O que é isso? Perversidade. Ou seja, estamos vivendo como nos dias de Noé, onde as pessoas eram más, perversas. Também a palavra do Senhor fala que nos últimos dias seriam como Sodoma e Gomorra. Por que Deus quis destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? Por causa dos pecados sexuais. Isso mesmo, lesbianismo, homossexualismo. Tanto é que os homens queriam fazer sexo até com os anjos que foram visitar a casa de Ló. Eles queriam pegar aqueles homens e ter relações sexuais com eles. E outro dia estava eu e minha esposa passeando no shopping e vimos muitos homens de mão dadas com homens, mulheres com mulheres. Ou seja, estamos vivendo os últimos dias. Chegou os últimos dias, certo? A palavra do Senhor também diz que nos últimos dias os homens seriam avarentos, gananciosos, amantes de si mesmos, inimigos do bem, inimigos de Deus. E o que está acontecendo hoje? Pessoas que são inimigas de Deus, inimigos do bem, não querem o bem a qualquer custo, querem fazer o mal. Ou seja, é a prova de que estamos vivendo os últimos dias. Porém, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas eu quero que você veja agora a diferença de você ter o Espírito em você, do Espírito estar com você e do Espírito Santo usar você. Eu quero que você preste atenção nisso. A palavra do Senhor, ela diz que Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos, sobre vossas filhas, sobre também os servos e as servas. Agora preste atenção, quando Jesus, ele ressuscita dentre os mortos, ele aparece para os discípulos e antes dele subir para o Pai, ele sopra nos discípulos o Espírito Santo. Ou seja, ele diz, receba o Espírito Santo. O Espírito Santo, naquele momento, ele entra nos discípulos e passa a morar, a habitar dentro dos discípulos. Observe que o Espírito entrou dentro dos discípulos. Assim como
Deus soprou na narina de Adão o fôlego de vida, o espírito da vida, assim Jesus sopra nos discípulos o Espírito Santo. Mas Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito, revestidos do poder. Ser revestido, ou seja, é por fora, você é revestido por fora. Eu me revisto desse paletó por fora, não por dentro. Você entende? Ou seja, Jesus está falando ali que o Espírito Santo também, ele iria revestir os discípulos do poder. E quando o Pentecoste acontece, aqueles homens são revestidos do poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Quando Jesus, ele vai batizar nas águas, a Bíblia diz que o Espírito desce sobre ele como uma pomba. Ou seja, Jesus, o Espírito Santo estava dentro dele. E Jesus, ele é guiado pelo Espírito para o deserto. Ou seja, quando o Espírito Santo está dentro de você, você é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor guia você para onde Ele quer que você vá. Você entende? E Jesus foi guiado pelo Espírito. Agora, quando Jesus sai do deserto, a Bíblia diz que Jesus saiu do deserto revestido do poder do Espírito e a sua fama se espalhou por todos os lugares. Por quê? Porque ele foi revestido. Revestido é o quê? Por fora, ou seja, ele vai para o deserto com o Espírito dentro dele e ele volta do deserto não somente com o Espírito dentro dele, mas também revestido do poder do Espírito Santo, e ali ele começa a fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, veja bem, o Espírito Santo, ele pode morar dentro de você, mas ele pode também te revestir do poder. Mas o Espírito de Deus também, ele anda com você. Porque Jesus, ele disse: eu enviarei o Espírito Santo e ele estará com você. Observe isso, ele estará com você e ele convencerá o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Ou seja, o Espírito Santo, quando ele vem até você, tá ok? E não entra em você, ele convence. Quando ele convence você, é porque ele está com você. Então ele te convence do pecado, ele te convence da justiça e ele te convence do juízo. Você compreende isso? Então uma coisa é o Espírito Santo morar em você, outra coisa é o Espírito Santo te revestir do poder e outra coisa é o Espírito Santo estar ali com você para te convencer do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo age no mundo? Sim. Como? Ele está no mundo? Ele está nas pessoas mundanas? Não. Ele não entra naquele ímpio, mas ele está do lado daquela pessoa, convencendo aquela pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Jesus, ele diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo quando ele vem conosco ali nessa caminhada. Agora, nessa caminhada da conversão, observe que é um processo, né? Para você se converter, o Espírito vem até você para te convencer do pecado. Quem convence você do pecado não é o Ronaldo, não é o João, não é o Pedro, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Agora, a promessa diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos, sobre vossas filhas. E ele separa o grupo dizendo: também derramarei sobre os servos e servas. Observe que ele não chama os filhos e filhas de filhos dele. Não é sobre os meus filhos e sobre as minhas filhas. Ele diz sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas. Também sobre os servos e servas. Aí ele chama de servo e serva. Você entende? Ele separa em dois grupos. Ou seja, o Espírito Santo vem sobre pessoas e há essa possibilidade da pessoa receber o poder do Espírito Santo e ser usado pelo Espírito Santo, mas não ser de Deus. É terrível isso? Sim, é terrível. Por isso que Jesus disse que na consumação dos séculos muitos vão dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos os demônios. E Jesus vai dizer para ele: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. Ou seja, aquela pessoa recebeu o poder do Espírito Santo, mas ela não tinha o Espírito Santo morando dentro dela. Você entende? Ela orava, as pessoas eram curadas, ela orava, as pessoas eram libertas, mas ela não teve um novo nascimento.
ela continuou uma vida no pecado, praticando a iniquidade, ou seja, não houve uma conversão. O Espírito Santo não convenceu ela do pecado e ela não se deixou ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você entende? Quando a pessoa é guiada pelo Espírito de Deus, ela não vive uma vida no pecado. Por isso que está escrito, filhinhos, vós sois de Cristo, e quem é de Cristo, o maligno não lhes toca, e quem é de Cristo não vive pecando. Mas se você vive pecando, é porque você não é de Cristo. Ou seja, quem vive uma vida no pecado, aquela pessoa sabe que mente e continua mentindo, sabe que engana e continua enganando, e não se arrepende, ou seja, ela não é convencida pelo Espírito do pecado dela, ela não se arrepende, e ela não é guiada por Deus. Você entende isso? Por isso que você vê muitas pessoas hoje trazendo escândalos para a obra de Deus, porque ela é usada por Deus, ela profetiza, ela faz sinais, faz maravilhas, ela até prega bonito, prega o evangelho bonito, muitas pessoas se convertem com a pregação dela, mas daqui a pouco ela causa um escândalo. Por quê? Porque ela é apenas usada, ela recebeu do Espírito, ela recebeu o poder do Espírito Santo, ela faz parte daquele grupo de vossos filhos e vossas filhas, mas ela não faz parte do grupo dos servos e servas. Agora, a grande pergunta que eu tenho para você é: de qual grupo você faz parte? Dos servos e das servas? Você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? O Espírito Santo mora dentro de você, ele está com você e ele te dá o poder. Você tem essas três ações do Espírito na sua vida? Então, querido, você é um salvo. Mas se o Espírito só usa você, mas não te guia e não te convence do pecado, então você precisa se arrepender, você precisa deixar o Espírito Santo te convencer, entendeu? Do seu pecado, e você precisa orar e falar: Senhor, venha e more dentro de mim. Amém? Eu vou fazer uma oração por você e desejo a você um feliz ano novo, cheio de graças, que você, nesse ano que está por vir, nesse ano de 2024, você possa se encher do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa morar dentro de você, que ele possa também estar com você, te convencendo dos seus pecados, mas que ele também possa te revestir do poder, e que você possa, a sua fama não seja uma fama ruim, não seja uma fama de pessoa que pratica a iniquidade e o pecado, mas seja uma fama de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que faz a obra de Deus na vida das pessoas. Amém? Eu quero orar por você agora. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu oro por esse teu servo, por essa tua serva, Senhor, que me acompanha há muito tempo aqui nos cultos online, meu Deus, nesse canal do YouTube. Aqueles que estão me acompanhando também no Facebook, oro também por aqueles que estão recebendo essa mensagem, meu Pai, nas outras redes sociais. Que Deus, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, abençoar essa pessoa. Meu Deus, livra ela de todo mal, Senhor. Enche ela com o teu Espírito Santo. O Espírito Santo venha estar com ela, venha morar nessa pessoa e venha revestir ela do seu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Querido, desejo a você, em nome de Jesus, um feliz ano novo. Cheio de bênçãos, cheio de graça, em nome de Jesus. E você que quer caminhar comigo nesse ano 2024, numa parceria, você me ajudando na pregação do Evangelho, nos projetos sociais, eu agradeço, em nome de Jesus. Desde agora, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Você que participa com a sua doação, com a sua oferta, ou com alguma outro tipo de doação, muito obrigado. Que o Senhor te retribua, em nome de Jesus, 100 vezes mais por tudo aquilo que você tem feito na obra de Deus através da minha vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus, muito obrigado. Que você possa ter o Espírito Santo morando em você, que você possa ter o Espírito Santo com você e que você possa ter também o poder do Espírito. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus. Feliz ano novo.